E a gente já vinha conversando com a Marina Helena, que é psicóloga, sobre vários assuntos, né, relacionados ao cemitério, à morte, as pessoas que aqui estão com tantas fotografias. E Marina, eu lhe pergunto, você que é psicóloga tem com certeza convivido com muitas pessoas que perderam entes queridos, que perderam pessoas que não esperavam, né, de forma realmente de acidente ou de forma inesperada. Como é que os psicólogos, né, colocam a morte para ser trabalhada mentalmente? Então, né, a morte, como a gente sabe, ela ainda é um assunto muito polêmico, né, no mundo, porque a gente evita durante a nossa vida toda. E aí na psicologia a gente entende que a morte ela é uma condição humana. Quer dizer, a única certeza hoje que eu tenho é que um dia eu vou morrer. Então, essa condição a gente precisa discutindo durante a nossa vida. Por quê? Porque a morte ela não deve ser um assunto para se remeter a algo negativo, né? Como muitas vezes é remetido. Mas uma forma da gente encarar e ver que a gente precisa aproveitar melhor o que nós temos. E o que nós temos, a gente não sabe até quando vamos ter, né? Então, a gente tem que prezar pela qualidade de vida, né? Para ter uma boa vida enquanto se é possível. Verdade, e isso leva a muitas reflexões. A Marina falando, eu estava me lembrando dos dizeres populares, né? Foi para a terra dos pés juntos, agora, enfim, foi, né? Foi para a terra de Judas, enfim, todas as outras expressões populares que a gente escuta, que são pejorativas num modo de ver e em outros se tornam engraçados. Como é que a gente pode encarar a morte de uma forma, vamos dizer assim, certa, mas de uma forma mais tranquila? Tem alguma coisa que a psicologia coloca para nos ajudar? Então, a morte ela sempre vai ser algo muito difícil de você lidar, né? Porque tem a questão da saudade, é uma ruptura, né? Em planos que foram feitos com pessoas que estavam ao seu convívio. Então, essa ruptura, ela muitas vezes ela é marcada por muito sofrimento, né? Ela passa por muito sofrimento, um processo de compreensão, né, daquela pessoa. Então, na verdade, não se tem uma forma, uma receita, assim, né, uma forma muito clara de lidar com isso. Mas uma coisa que é muito importante é justamente como eu falei, da gente estar trazendo o debate sobre a morte, da gente falar sobre a morte e morrer, né? Como é que as pessoas morrem hoje. Eu acho que é até interessante esse questionamento, como as pessoas morrem hoje. Porque se a gente for ver, há uma mudança muito grande nas formas de morte hoje em dia. Antigamente, né, no tempo dos nossos bisavós, as pessoas morriam em casa, né? Elas chamavam todos os entes queridos e elas tinham a oportunidade de se despedir dessas pessoas em casa. Era até bonito. Era um momento de despedida, então todo mundo tinha aquele momento de poder dar o seu tchau, falar suas considerações, né? E aí, hoje em dia, a maioria das pessoas elas estão morrendo como? Elas morrem em hospitais, muitas vezes sozinha naquela cama de hospital. Nos abrigos. Nos abrigos, pessoas isoladas, né? Em espaços que estão sozinhos. Então, essa falta de despedida e talvez de aproximação, né, dificulta esse processo do luto porque acaba sendo uma ruptura muito grande. Né? Como a gente não fala de morte, tem gente que, se a gente não tivesse tocando hoje nesse assunto, nem lembraria que iria morrer. Né? Então, a gente tem que lembrar que a gente vai morrer. Mas não para ficar, nossa, eu vou morrer. Mas assim, não, eu vou morrer, então eu preciso aproveitar o que eu tenho hoje. Haverá esse processo. Haverá esse processo para todos, né? Se não hoje, em algum momento. Então, a gente precisa se preparar, né, como uma condição humana e tentar ter a melhor vida possível com as pessoas ao nosso redor. Aproveitar os bons momentos, né? E aí, nesse momento de despedida, né, importância da pessoa vivenciar esse momento, né? Porque o que também, outra problemática que a gente encontra hoje nos nossos cenários é o quê? A medicalização. A medicalização como uma forma de passar a dor, né? E aí é algo muito complicado quando não se vivencia, não se permite vivenciar esse momento, né, da vida, porque é um momento de fato difícil, é um momento de tristeza, de saudade. Então, vai haver o choro, né? Vai haver o sofrimento, vai haver uma forma que aquela pessoa vai lidar com isso. Então,
muitos encontram o medicamento como uma forma de suprir isso. Não, não quero sentir isso, eu quero ficar anestesiada, né? Eu quero só ficar dopada, né? O povo diz até assim, ficar dopado para não sentir. Mas em algum momento aquela dor vai aparecer e aquele medicamento não vai resolver. Porque o medicamento ele vai amenizar o sintoma, mas a causa ele não ameniza, né? Então, a importância de vivenciar esse momento é algo que a gente recomenda muito, né? Nós psicólogos. Perder um ente querido, se despeça dessa pessoa, né? Diga o que você queria dizer nesse momento do velório, né? O velório é um momento de despedida que você tem ali, de encontro com o corpo, né? De você falar o que você estava sentindo, se despedir. Se você não fez esse processo no velório, você pode vir aqui, né, diretamente no cemitério, ver o túmulo dessa pessoa, ter esse momento de despedida, ou se não até a questão interna, né, de você internalizar, imaginar aquela pessoa, mas você se dá o espaço de também dar aquele adeus, né, de você falar da importância que essa pessoa teve para você, e aí o que é que eu quero lembrar dela, como é que eu vou querer lembrar dela, né, se permitir viver cada momento. Acho que esse é a grande coisa que precisa ser vivida nesse momento, né? O que é que eu tenho que viver hoje? Hoje eu estou num momento de lutado, então viver cada fase, né? E aí se superando, né? Porque a gente chama até a ressignificação da rotina, né? Porque a gente é acostumado a uma rotina com aquela determinada pessoa e de repente não há mais ela. Então, a importância até do acompanhamento psicológico, dependendo dos estágios, né, de sofrimento, da ressignificação da rotina, ressignificação daquela pessoa, né, e a ressignificação da morte. A gente está conversando com a psicóloga Marina Helena sobre como a gente deve lidar com as notícias da morte, com a morte em si, com as ausências. E uma das perguntas que a gente sempre se faz quando tem idoso e criança em casa é: como eu vou dar essa notícia para fulano de tal? É uma situação complicadíssima, né? Dependendo de quem seja, da proximidade que essa pessoa tenha com a família, é um momento muito delicado e que a gente precisa... Tem gente que já diz na bucha e tem gente que tem todo um processo para falar. Qual seria o melhor caminho, se é que há? Então, é como você bem falou, né, Aline? Vai depender muito de como é que esse idoso se encontra, né? Ele está no momento mais fragilizado, como é que está a saúde dele, né, para lidar com algumas coisas. No entanto, é importante sim a gente fazer o comunicado e dar também a oportunidade daquela pessoa ter o espaço de despedida, né? Seria muito injusto deixar passar todo o ritual, né, de despedida e essa pessoa ela não ser contemplada, né? Porque depois pode vir, mas eu queria tanto ter participado, eu queria tanto ter estado naquele momento e eu não tive a oportunidade porque não me contaram, não sei o quê, né? Então, é importante contar, mas aí ver como é que tá, né? Para contar num ambiente onde ela tem um amparo, né? Se ela se sentir mal, né? Comunicar, ter alguma ajuda médica naquele momento, né? Mas não deixar de contar, né? Ter o cuidado nas palavras, claro, não chegar, pá, né? Ter o cuidado, como é que vai contar, claro, principalmente de acordo com a fragilidade do idoso, né? Então, ter os cuidados, mas dar a oportunidade de despedida. E para a criança também, né, que é algo muito complexo, né, essa questão de você contar para a criança, porque tem gente que faz até assim, menino, não fala de morte na frente das crianças não, né? Porque justamente a gente não quer falar sobre isso com a criança. Só que, com a questão da internet, né, elas conseguem ter acesso a esses assuntos relacionados à morte. Né, que alguém morreu, que alguém faleceu. Então é importante a gente estar explicando para ela o que é a morte, como é que a morte acontece, para onde é que ficam os corpos, né? Então é importante contar para a criança, também ser da forma mais curta e simples possível, né? Não ficar naquelas metáforas, porque tem gente até que faz, seu pai virou estrelinha, sua mãe virou estrelinha. Mas aí para a criança, de fato ela virou uma estrelinha. E aí, como é que isso pode se configurar a longo prazo, né, nessa criança, essa não compreensão? Então é importante a gente contar da forma mais simples e curta possível e perguntar à criança, olha, você quer ir para o velório do seu pai? E aí, da sua mãe, enfim. E explicar para ela o que é.
Olha, lá você vai encontrar isso, você vai encontrar aquilo. Você quer estar nesse espaço? Você quer ir? Aí a criança vai escolher. Mas é importante explicar, né, ser verdadeiro e dar a oportunidade também da criança. Seria, como eu disse, né, muito injusto a gente não dar a oportunidade das pessoas de se despedirem dos seus entes queridos. Marina, eu quero agradecer muito a sua colaboração aqui conosco nesse momento especial do Tudo em Dia, né, que a gente está fazendo esse programa especial do Dia de Finados. Hoje é um feriado nacional, mas a gente tem esse assunto sempre em pauta, mas nunca consegue colocar em pauta em outros momentos do ano. Mas esse em especial a gente consegue tocar, né, nessa questão da morte, nessa questão das superações, das ausências, das saudades, de como é que a gente vai lidar até conosco, né, nessas novas realidades. E eu queria que você deixasse uma mensagem, enfim, uma dica, um recado para as pessoas que estão, né, nesse momento ainda fragilizadas com alguma perca distante ou com alguma recente. E, enfim, orientar, né? Então, tem um trecho de uma música que eu gosto muito, que eu acho que resume bem esse momento, né? Que diz assim: e assim viva como quem soube que vai morrer, morra como quem um dia soube viver. Então, da gente encarar a morte como um momento que eu preciso viver melhor, e não a morte como sempre na conotação negativa, né? E aí, vivenciar cada momento e ressignificar. Acho que essas são as palavras que eu quero deixar. Ressignificar. Com essa palavra a gente vai para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo outras visões, né, da morte, nesse momento especial do calendário brasileiro, que é o Dia de Finados. A gente volta já.